Por que o povo adventista não obedece o primeiro mandamento? É uma pergunta que fica no ar. Por que o povo adventista não obedece o primeiro mandamento? Eles é contra o primeiro mandamento. É simples, é porque ele se sente tão rico de conhecimento e tão abastado, eles acham que não tem nenhuma necessidade de ter conhecimento. Eles acham que já tem a verdade no coração. Eles acham que já está abastecido. Por isso que corre o risco de perder a salvação por resistir o primeiro mandamento. A gente nem precisa falar com um adventista que está transgredindo o primeiro mandamento, porque eles não vão acreditar e vão brigar com a gente. Eles vão maltratar a gente. Se for muito educado, eles vão sair de perto. E se for mais ou menos, eles vão atacar a gente. Porque eles têm certeza, na mentalidade deles, que eles estão certos. E que a lei de Deus, lá o primeiro mandamento, não está correto do jeito que eles têm certeza que está. Então eles nunca vão examinar o primeiro mandamento e nem outros textos da Bíblia. Mas eu estou citando o primeiro mandamento porque é o ponto-chave que os adventistas não obedecem. Eles é contra esse mandamento. Se a pessoa falar desse mandamento, a gente é expulso da igreja, porque eles não aceitam. Lá tem que acreditar no Deus Pai, que é realmente um Deus todo-poderoso, único. Tem também de acreditar no Deus Filho, que não é Deus, ele é o Filho de Deus. E tem que acreditar no Espírito, no Deus Espírito Santo. Tem que acreditar no Deus Espírito Santo, que nunca foi Deus. Ele é o Espírito de Deus. E nenhuma pessoa ele é. Então a gente tem que ver aí que se a pessoa não for humilde de espírito, pobre de espírito, elas não têm necessidade da verdade, elas vão seguir seus próprios caminhos e vão se dar muito mal. Vão perder a salvação. Por isso que a Bíblia diz lá, fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graças ao humilde. As pessoas que é humilde, elas examinam a Bíblia para ver se realmente é aquilo que as pessoas falam. Né? Também nós vemos um homem muito rico que era pobre de espírito, chamava Nicodemos. Nicodemos era um príncipe de Israel, fazia parte do Sinédrio, que era como se fosse o Supremo Tribunal hoje. Tinha grandes conhecimentos, na verdade, conhecimentos literários. Ele era pobre, mas ele era pobre de espírito. Ele não era satisfeito com aquelas teorias, com aqueles conhecimentos de homens. Mas quando ele viu falar que Jesus estava em certo lugar, ele foi à noite para interrogar o Senhor Jesus, para saber alguma coisa, entender alguma coisa, aprender alguma coisa. E foi a salvação dele. Porque ele foi lá e ele se converteu. As palavras que o Senhor Jesus falou ficou no coração dele e mais tarde ele se tornou um seguidor de Jesus. Foi salvo. Lá Jesus diz para ele, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Esse povo hoje está necessário nascer de novo. Zaqueu era um outro homem simples e humilde, pobre de espírito, humilde de espírito, como diz lá Mateus 5,3. Tinha muito dinheiro, mas ele era humilde de espírito. E o que a pessoa humilde faz? A pessoa humilde não tem vergonha, não tem orgulho de perguntar, de saber, de correr atrás, de aceitar, de jogar a justiça própria
por terra e aceitar a justiça de Cristo. Então Zaqueu subiu numa árvore e Jesus mandou ele descer, que precisava pousar na casa dele, e Zaqueu se converteu. Mas se fosse um homem orgulhoso, exaltado, cheio de arrogância, ele ia lá? Nunca, nunca ele ia procurar o Senhor Jesus. Nunca ele ia subir numa árvore para ver o Senhor Jesus. Então correu adiante, subiu numa árvore, e o Senhor Jesus disse: desce, Zaqueu, porque hoje vou repousar na sua casa. Então a gente vê aí que a humildade, a simplicidade, a pessoa ser pobre de espírito, é muito bom, porque elas pesquisam, elas têm vontade de aprender, ela pergunta, ela ouve o que a Bíblia está falando para ela. Ela não interpreta a Bíblia, ela estuda a Bíblia, examina a Bíblia e deixa a Bíblia se interpretar por si própria. Elas não são interpretadoras de Bíblia, porque Deus não mandou ninguém interpretar a Bíblia. A Bíblia por si mesma se interpreta. Então nunca vamos querer interpretar. Está lá no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O mim ali é o que o apóstolo Paulo disse: todavia para nós há um só Deus, o Pai. E o Senhor Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. Lá em 1 Timóteo 2,5, diz assim: e há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas as pessoas, por orgulho, por soberba, por arrogância, por pensar que sabe tudo, elas ficam dizendo lá que a gente não precisa, fica negando o primeiro mandamento e colocando a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento, quebrando a lei de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, torna culpado de todos. Então a gente pode dizer que os adventistas não guardam lei nenhuma. Os adventistas não guardam lei nenhuma, porque aquele que guardar toda a lei e tropeça num ponto é culpado de todos. Então, se você é uma pessoa humilde, se você tem sede e fome da justiça de Cristo, se você tem anseia pela verdade, examine as Escrituras por conta própria. Faz igual João Batista, isola um pouco, examina por conta própria, pede inspiração do Espírito Santo e larga esse povo para um lado, porque esse povo não tem humildade. Eles acham que sabem tudo. Rico estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.